Intitulei este podcast de Literacia para os Média no Mundo Atual. Procuro assim dar resposta ao pelouro de intervenção cívica e social do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra, que me interpelou a falar sobre educação para os média no âmbito da Semana Cívica que decorre entre 22 e 26 de novembro de 2021. O meu nome é Sara Pereira, sou professora no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade de Minho e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da mesma universidade. Sou também co-coordenadora do MIL-OBS, um observatório sobre média, informação e literacia que podem consultar e seguir em milobs.pt. Este observatório, lançado no dia 6 de julho de 2018, acompanha, monitoriza e divulga o que se faz no domínio da literacia para os média em Portugal e no estrangeiro, ao mesmo tempo que promove a literacia mediática junto dos diferentes setores da sociedade. Organizado em torno de 4 eixos principais: políticas, práticas, investigação e recursos, o Observatório reúne e disponibiliza informação relevante e atualizada nos vários domínios da educação para os média a nível nacional e internacional. É, portanto, de literacia ou educação para os média o foco principal do MIL-OBS e uma das minhas áreas de estudo e de investigação de que vos falo hoje. Comecemos então pelo princípio. O que é a literacia mediática? A literacia mediática refere-se à relação das pessoas com o campo da comunicação e dos média e tem subentendido que há aprendizagens a fazer para que tal relação seja esclarecida e crítica. Ou seja, tem subjacente que, ao longo da vida, podemos desenvolver competências que nos permitam aceder, usar, analisar e compreender criticamente os média, mas também criar e produzir mensagens para expressarmos ideias e opiniões. A educação para os média refere-se então ao desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes orientadas para o crescimento da consciência crítica dos consumidores dos meios de comunicação, incluindo aqui a televisão, os jornais, a rádio, o cinema, a publicidade, os videojogos, a internet, as redes sociais, ou seja, os meios mais tradicionais e os meios digitais, considerados à luz da convergência mediática, tanto pelo lado da produção como pelo lado do consumo, da recepção. Usualmente ouvimos falar de educação para os média e de literacia para os média como expressões sinónimas. Alguns autores distinguem, contudo, estes dois termos, referindo que a educação para os média diz respeito ao processo e que a literacia para os média se refere aos resultados desse processo. Ou seja, para uma pessoa ser literada em média, deverá passar por um processo de formação ou de educação para os média. Nos últimos anos, ganhou relevo a expressão literacia digital, sendo, em vários contextos, sinónimo de saber aceder e usar as tecnologias e aplicações digitais, com enfoque nas competências técnicas de acesso e de uso e na produção digital, salientando-se as possibilidades abertas pelos meios digitais para a criação de conteúdos. Na minha perspectiva, que é a que tenho adotado no trabalho de investigação e de intervenção que desenvolvo nesta área, a literacia para os média engloba a literacia digital, porquanto um trabalho a este nível inclui os meios, as tecnologias e os ambientes digitais e a relação das pessoas com os mesmos. Não incluir a literacia digital nos objetivos da literacia para os média seria tornar esta área obsoleta, porque significaria que não estaria a atender, nem estaria a dar resposta às exigências do ecossistema e da cultura digital. Quais são então os objetivos da literacia mediática? Os desafios colocados pela sociedade da informação e pela globalização da comunicação exigem a todos os cidadãos, crianças, jovens e adultos, capacidades para saber aceder, analisar, interpretar, avaliar e produzir criativamente mensagens de variadas formas.
será através do conhecimento da natureza das instituições mediáticas e das plataformas digitais, assim como dos seus modos de funcionamento e modelos de negócio, que as pessoas se podem tornar públicos mais críticos e exigentes. Compreender como os média funcionam, como produzem significado, como é que as indústrias mediáticas estão organizadas, compreender as culturas globais dos média e ser capaz de classificar, filtrar, analisar e avaliar a informação produzida pelos meios em várias plataformas, são algumas das finalidades da literacia para os média. É também um trabalho que pretende encorajar os cidadãos a serem reflexivos e críticos sobre as suas práticas mediáticas e cotidianas e promover capacidades de expressão, de comunicação e de participação nos e através dos média. É neste sentido que a literacia para os média é hoje considerada uma capacidade-chave de cidadania no mundo global. Em 2009, uma recomendação da Comissão Europeia salientava que, e passo a citar, a literacia mediática é uma questão de inclusão e de cidadania na sociedade da informação de hoje. É uma competência fundamental não só para os jovens, mas também para os adultos e as pessoas de idade, pais, professores e profissionais dos meios de comunicação social. Graças à internet e à tecnologia digital, diz a recomendação, e é cada vez maior o número de europeus que pode agora criar e divulgar imagens, informação e conteúdos. A literacia mediática é hoje considerada uma das condições essenciais para o exercício de uma cidadania ativa e plena, evitando ou diminuindo os riscos de exclusão da vida comunitária. A nível internacional, a Unesco tem tido um papel crucial. Tendo presente as mudanças significativas ocorridas no ecossistema, nas práticas e na cultura mediática e procurando reunir os conceitos de literacia da informação e de literacia mediática, a Unesco recomenda o uso do termo literacia para os média e a informação, em inglês Media and Information Literacy. Advoga a Unesco que, por um lado, a literacia da informação enfatiza a importância do acesso à informação e a avaliação e uso ético de tais informações. Por outro lado, a literacia para os média enfatiza a capacidade de entender as funções dos média, avaliar como essas funções são concretizadas e o envolvimento racional com os média para a autoexpressão. Apresentado pela Unesco como um conceito composto, a literacia mediática e informacional pretende harmonizar os vários tipos de conhecimentos e de competências que os cidadãos precisam desenvolver na era digital. A literacia mediática é então elevada por organizações como a Comissão Europeia, a Unesco e a ONU a um direito humano fundamental e considerada como um fator crucial para a cidadania, a inclusão social e digital e a participação democrática. Permite também assegurar e contribuir para a liberdade de expressão, a liberdade de informação e a liberdade de imprensa. E a que se deve a chamada de atenção para a importância e a necessidade da literacia para os média? A necessidade fez sentir a partir do momento em que os média começaram a ter uma presença forte na sociedade e na vida das pessoas. À medida que o ambiente mediático foi sofrendo alterações e começou a ser habitado por mais meios e tecnologias, os usos e as práticas também se foram alterando e complexificando, exigindo novas competências para ler e compreender criticamente esse mundo, mas também para comunicar e participar nele. Numa sociedade profundamente mediatizada, com uma forte diluição das fronteiras entre comunicação pública e comunicação interpessoal, os utilizadores dos média são chamados a tomar decisões sobre o modo como usam, selecionam, avaliam e criam informação e a desenvolver competências que os tornem mais conhecedores do funcionamento dos média, mais autónomos e críticos na sua relação com os meios. Como refere o investigador inglês David Buckingham, a literacia para os média não é só uma questão de saber como usar determinados dispositivos, seja para aceder aos média ou para criar mensagens. Deve também implicar uma compreensão crítica, aprofundada, sobre o modo como os média funcionam, como comunicam,
como representam o mundo e como são produzidos e usados. Compreender hoje os média requer, diz David Buckingham, reconhecer a complexidade das formas modernas do capitalismo digital. Os média são uma dimensão importante da vida contemporânea e exercem um papel relevante a nível social, cultural, educativo, político e económico. Desde o tempo dos mass média que se diz que os meios são omnipresentes, mas essa omnipresença ganhou outro significado na era digital, estando os meios presentes em qualquer lugar, a toda a hora. As plataformas e os ambientes digitais trouxeram novos desafios e novos riscos que exigem novas competências. A desinformação e as notícias falsas, a diluição de fronteiras entre informação, entretenimento e publicidade, as ameaças à privacidade e à proteção de dados, o discurso de ódio, os algoritmos e as bolhas de filtro, o quase monopólio das empresas tecnológicas que controlam a maior parte das plataformas e das redes sociais que usamos, são assuntos que merecem a nossa atenção e a nossa compreensão crítica, no sentido de combatermos a nova ignorância. Este termo, nova ignorância, é de José Pacheco Pereira, tendo abordado num artigo de opinião publicado no Jornal Público em 2016. Diz Pacheco Pereira, e passa a citar, que ser ignorante é não ter os instrumentos para se mover no mundo que nos rodeia, ser sujeito mais do que ser ator, não conseguir atingir o empowerment que é suposto se poder ter para se atuar conforme as circunstâncias, de modo a crescer, ser capaz, viver uma vida qualificada e tirar dela uma experiência enriquecedora, controlando-se a si próprio tanto quanto é possível e não menosprezando as condições para se ser feliz. Ora, é este precisamente um dos objetivos da literacia mediática, tendo em vista o desenvolvimento de uma cidadania informada e esclarecida. A capacidade de leitura crítica dos média, dos seus conteúdos e produtos, do seu funcionamento e da realidade que representam, sempre foi uma competência essencial. No entanto, hoje, o império das redes sociais e as novas formas de comunicação e de relacionamento humano que potenciaram, bem como a velocidade estonteante com que a informação circula e se propaga, exigem aos cidadãos espírito crítico e capacidade de participação cívica. Alguns dos fenómenos a que assistimos na atualidade só se podem compreender com o esvaziamento ou desvalorização dessas competências e a ausência da capacidade de compreender e de discernir. Esta perspectiva de capacitação dos cidadãos em relação aos média não deve ser, no entanto, uma forma de sacudir as responsabilidades do Estado e das próprias empresas mediáticas para os consumidores ou os utilizadores. Como afirma Buckingham, a educação para os média não é um substituto da relação dos média. Dizendo este investigador, e passo a citar, que empresas como a Google e o Facebook devem ser vistas como empresas mediáticas independentemente de quem produz o conteúdo que fornecem. Estas empresas gostam de se apresentar meramente como empresas tecnológicas, diz o investigador, que fornecem serviços como intermediários neutros. Isto permite-lhes escapar a qualquer responsabilidade editorial pelo material que publicam e colocam em circulação. Assumir a responsabilidade editorial significaria que essas plataformas precisariam de se orientar pelas formas exigentes de regulação mediática. A mesma opinião partilha o professor Áronos de Carvalho, que, embora resistindo chamar a este tipo de empresas órgãos de comunicação social, considera inaceitável o incumprimento das obrigações elementares da legislação da comunicação social em vigor, mencionando num artigo de opinião publicado em 2018 no Jornal Público, passo a citar, esses sites, resisto a chamar-lhes órgãos de comunicação social, procuram combinar o melhor de dois mundos. Têm a aparência, o espaço e o acesso aos consumidores que lhes permite angariar os proveitos necessários para o seu desenvolvimento. Mas esquivam-se, sem qualquer consequência, das obrigações inerentes a um órgão de comunicação social. Beneficiam da liberdade de expressão, mas recusam os direitos dos cidadãos à informação.
que incluem, entre outras, normas indiscutíveis que impõem a transparência da propriedade e da orientação dos média. O conhecimento e a compreensão crítica do funcionamento dos média, a reflexão crítica sobre os usos que fazemos dos seus serviços e produtos e a consciência também crítica sobre o modo como permitimos que se instalem nas nossas vidas são formas importantes de desafiar os poderes dos média, que, na verdade, lhes são conferidos pelos próprios cidadãos enquanto utilizadores. A educação para os média diz, portanto, respeito a todos, e não apenas às crianças, envolvendo competências que se desenvolvem ao longo da vida. Aos estudantes universitários, a todos os estudantes universitários, mas em particular aos da Universidade de Coimbra, a quem esta Semana Cívica se dirige, deixo o desafio de questionarem a ecologia comunicacional que faz parte dos seus cotidianos, de interrogarem os seus consumos e os seus hábitos mediáticos. Deixo o desafio da leitura crítica dos média, o que supõe o conhecimento do que se passa no mundo, do modo como os média nos apresentam esse mundo e o modo como, através dessa representação, construímos a nossa percepção sobre a realidade, sobre a atualidade, sobre os outros e a nossa identidade. Será esta uma forma de cada um enriquecer o seu desenvolvimento pessoal e social, de modo a que possa comunicar, conviver, aprender, estudar e trabalhar com mais qualidade. A terminar, gostaria de deixar uma saudação académica a todos os estudantes da Universidade de Coimbra e uma congratulação especial ao Pelouro de Intervenção Cívica e Social do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra pela organização desta Semana Cívica.